como podemos, na prática, endereçar pensamentos de simpatia e benevolência, como o Senhor disse, ser o certo. No estudo de quinta, né? Num dos estudos atrás. Se o outro, olha só, se o outro nos critica, nos julga e nos faz mal. Tá? Então, de novo, olha só. Como podemos, na prática, endereçar pensamentos positivos de simpatia e de benevolência com os outros, quando os outros nos criticam, nos julgam e nos faz mal. Então, essa é a primeira pergunta. E aí, eu vou recorrer, tá, a Mateus 7, de 1 a 5. De 1 a 5. E olha só que interessante que fala aqui, ó. Não julgareis para que não sejam julgados. Não julgareis para que não sejam julgados. Lembra que a gente falou, e foi nesse estudo, na verdade eu falo isso praticamente em todos os estudos, mas a gente sempre enxerga o outro com as nossas lentes. Então, se a gente vê algo que a gente não gosta no outro, é porque aquilo está dentro de nós, ok? Aquilo está dentro de nós. Então, a gente precisa ficar presente para isso. E aí, aqui em Mateus 7:1, ele já começa. Não julgues para que não sejam julgados. E aí ele continua. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados. Olha isso. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E aí a pergunta, e eu vou ser bem direto, tá? Eu sou bem direto. Em uma das perguntas aqui, colocou, né? E depois eu vou trazer sem rebuscação nas palavras. Eu não gosto de rebuscação, pelo contrário. Então, eu vou ser bem direto ao ponto. Não vou ficar aqui com meias palavras, porque senão a gente não chega no objetivo, tá? Então aqui, ó. Com o critério que julgardes, sereis julgados. Ou seja, se eu tenho a percepção que as pessoas me julgam, porque assim, como podemos, na prática, endereçar pensamentos de simpatia e benevolência se os outros nos critica, nos julga e nos faz mal? Então, olha só que interessante essa pergunta. Se os outros, mas qual é a minha percepção dos outros? É aquilo que eu estou vendo. Então, se eu estou sendo julgado, olha o que está falando aqui em Mateus 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Ponto. Tá? E aí ele continua. Com a medida que usardes para medir aos outros, igualmente medirão vós. Então, assim, se está acontecendo de ter muito julgamento, talvez é porque está julgando muito. Entende? Porque a gente vê no outro com as nossas lentes aquilo que está dentro de nós. Percebe? Então a gente precisa ficar presente para isso. Tá? A gente precisa ficar presente para isso. E aí ele continua. Por que reparas tu o cisco do olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está nos próprios olhos? E aí quando ele fala, olha a comparação que ele faz, né? E aí eu venho aqui para um estudo que tem, né, desse pedaço aqui, onde ele fala aqui da viga, né? E aí ele traz aqui, né? Jesus usou muitas histórias, né, parábolas e figuras de linguagem para nos ensinar. E aí ele fala, né, Mateus 19:24, por exemplo, ele fala de um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Nessa outra hipérbole, ele compara uma partícula de serragem ou pedaços de qualquer material com uma viga, uma grande trave de madeira usada em estrutura de construções para destacar a humildade. Então, ele está fazendo essa comparação, cara, né, justamente para chamar a atenção para a gente. É para chamar a nossa atenção de certa forma. Porque quando ele fala aqui, ó, reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe a viga, o tronco de sustentação que está nos teus olhos. Entende? Então, como eu posso ter a capacidade de dizer que aquilo que o outro está fazendo é bom ou é ruim? Entende? Porque eu tenho uma viga nos meus olhos também. Olha só que louco. É pesado. Pergunta vem, a gente contextualiza aqui para a gente poder dar um melhor caminho. Tá? E aí ele continua, tá? E como podes dizer a teu irmão
permita remover o cisco do teu olho, ou seja, como você pode dizer a ele, permita remover o cisco no teu olho, quando há uma viga no teu? E aí ele fecha, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Simples assim, né? Simples assim. Então, quando fala assim, como podemos na prática endereçar pensamentos e simpatias de simpatia e benevolência, se o outro nos critica, nos julga e não faz mal? A gente precisa olhar para a gente, sempre. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Porque se eu estou julgando, eu já estou errado. Se eu já estou julgando que o outro me julga, o julgamento está em mim. Entende? O julgamento está em mim, não está no outro. Não importa o que o outro está fazendo. A questão é como eu reajo diante disso. Né? É igual a pessoa fala assim, cara, tu é feio. Eu posso olhar para o espelho, realmente eu sou feio. Tá tudo bem. Ele falou que eu sou feio mesmo e acabou. Ele tá certo. Né? Não, tu é feio. Eu olho pro espelho, não sou feio não, sou bonito. Tá tudo bem também. Ele tá dizendo que eu sou feio, talvez pros olhos deles eu seja feio. E tá tudo bem. Entende? Então a gente precisa sempre tá colocando isso em xeque. Se o outro tá julgando a gente, olha só, como é que eu percebo que o outro julga? Perante o quê? Ele tá me ofendendo, ele tá me criticando? Quais foram as ações que eu tive? Quais foram as coisas que eu falei para que o outro tenha essa percepção de mim? Entende? Quais são os comportamentos que talvez eu possa mudar através do meu livre-arbítrio para que talvez ele não pense mais assim de mim? Porque ele está com um pensamento talvez torto de mim. Entende? Ou será que ele está certo? Ele está me criticando, ele está me julgando. Será que ele está certo? É para a gente pensar. Entende? É para a gente pensar. Lembra do nosso estudo aqui? Se você pede paciência, você vai cair em conflito, justamente para poder, através do seu livre-arbítrio, tomar a ação de ser paciente ou decidir ser paciente diante daquelas circunstâncias. Então, se o outro está me criticando, caramba, essa crítica que ele está fazendo é verdade ou é falsa? É falsa. Então tá bom, ele não sabe de nada. Tá bem, tranquilo, tudo bem. Não, é verdadeiro. O que eu posso fazer para mudar essa percepção? Entende? Então a gente tem que estar sempre presente para as coisas. O problema nunca é com o outro. O problema nunca é com o outro. E sempre com nós mesmos. Tá? E sempre com nós mesmos. Ok? Então espero que essa possa ter respondido essa pergunta, né? Como podemos, na prática, endereçar pensamentos de simpatia e benevolência se o outro nos critica, nos julga, nos faz mal? Cara, primeiro entendendo que o outro está no mesmo processo que eu. A gente precisa inverter isso. Se coloca no lugar do próximo. Será que eu tive algum comportamento que levou ele a ter esse tipo de pensamento? E a gente precisa, racionalizar nossas emoções, como no estudo de hoje falou. Entende? E aí a gente começa a trabalhar isso em nós. Porque também, enquanto você estiver preocupado com o que os outros estão falando, você não vive. Porque você está sempre querendo agradar alguém. Entende? E aí a gente já entra numa outra possibilidade. Porque se eu tenho o comportamento de querer sempre agradar todo mundo, eu estou me desagradando. E qual é a lei suprema que, pela minha opinião, é a lei suprema? Amar ao próximo como a si. Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si. É igual. Então, se eu quero agradar a todo mundo, eu não me agrado. E eu fico vulnerável a críticas. Porque eu estou fazendo coisas que as pessoas não pediram para eu fazer. No intuito de agradar. Percebe? Então a gente tem que sempre olhar como na prática podemos fazer isso. Olhando para os nossos comportamentos, para as nossas ações. Sempre. Porque os nossos comportamentos e as nossas ações é proveniente daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está sentindo. Porque os comportamentos e ações eles já são uma consequência. Tá? Tanto é que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando a gente externaliza algo, é porque aquilo está dentro de nós. Legal? Então, essa é a pergunta. Espero que tenha ficado claro.